O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 1. Vaivakaparva. Capítulo 195. Continua. Vaisampayana disse, assim questionado, Drishtadyumna, aquele principal dos príncipes lunares, alegremente disse ao seu pai tudo o que tinha acontecido e por quem Krishna tinha sido conquistada. E o príncipe disse, com olhos grandes e vermelhos, vestido em peles de veado, e parecendo com um celestial em beleza, o jovem que encordoou aquele principal dos arcos e trouxe ao chão o alvo fixado no alto foi logo cercado pelos principais dos Brahmanes, que também lhe ofereceram suas homenagens pela façanha que ele tinha realizado. Incapaz de suportar a visão de um inimigo e dotado de grande energia, ele começou a mostrar sua coragem. E cercado pelos Brahmanes ele parecia com um manejador do trovão, Indra, de pé no meio dos celestiais e dos rishis. E como uma elefanta seguindo o líder de uma manada, Krishna alegremente seguiu aquele jovem agarrando-se à pele de veado dele. Então quando os monarcas reunidos, incapazes de suportar aquela visão, se levantaram furiosos e avançaram para lutar, lá ergueu-se outro herói que arrancando uma árvore grande avançou sobre aqueles reis, derrubando-os para a direita e para a esquerda como o próprio Yama, atingindo as criaturas dotadas de vida. Então, o monarca, os reis reunidos ficaram imóveis e olharam para aquele par de heróis, enquanto eles, parecendo o sol e a lua, levando Krishna com eles, deixaram o anfiteatro e foram para a residência de um oleiro nos subúrbios da cidade, e lá na residência do oleiro estava uma senhora semelhante a uma chama de fogo que, eu acho, é a mãe deles. E perto dela também estavam 3 outros principais dos homens, cada um dos quais era como o fogo. E o par de heróis, tendo-se aproximando dela, prestaram homenagem aos seus pés, e eles disseram a Krishna para fazer o mesmo também. E deixando Krishna com ela, todos aqueles principais dos homens saíram para a ronda de suas visitas de mendicância. Algum tempo depois, quando eles voltaram, Krishna, pegando deles o que eles tinham obtido como esmolas, dedicou uma porção disso aos deuses e deu outra porção, em donativo, para Brahmanes. E do que restou depois disso ela deu uma parte para aquela senhora venerável, e distribuiu o restante entre aqueles 5 principais dos homens. E ela pegou um pouco para si mesma e comeu depois de todos. Então, o monarca, eles todos se deitaram para dormir, Krishna deitada ao longo da linha de seus pés como seu travesseiro inferior. E a cama na qual eles se deitaram era feita de erva cusa sobre a qual foram estendidas suas peles de veado. E antes de dormir eles falaram sobre diversos assuntos em vozes profundas como a das nuvens negras. A conversa daqueles heróis indicou que eles não eram nem Vaisyas nem Sudras, nem Brahmanes. Sem dúvida, o monarca, eles são touros entre os kshatriyas, pois suas conversas eram sobre assuntos militares. Parece, ó pai, que a nossa esperança se realizou, pois nós ouvimos que todos os filhos de Kunti escaparam da conflagração da casa de Laka. Pelo modo como o alvo foi derrubado por aquele jovem, e a força com a qual o arco foi encordoado por ele, e o modo no qual eu ouvi eles conversarem entre si prova conclusivamente, o monarca, que eles são os filhos de Prita viajando disfarçados. Ouvindo essas palavras de seu filho, o rei Drupada ficou muito contente, e ele enviou a ele seu sacerdote e o mandou averiguar quem eles eram e se eles eram mesmo os filhos do ilustre Pandu. Assim ordenado, o sacerdote do rei foi até eles e elogiando a todos entregou a mensagem do rei devidamente, dizendo, vocês que são dignos de preferência em tudo, o rei da terra dador de benefícios, Drupada, deseja saber quem são. Vendo este que derrubou o alvo, a sua alegria não conhece limites. Dando-nos todos os detalhes sobre a sua família e tribo, coloquem seus pés sobre as cabeças de seus inimigos e alegrem o coração do rei de Panchala com seus homens e o meu também. O rei Pandu foi um caro amigo de Drupada e era tido por ele em alta conta. E Drupada por longo tempo desejou entregar esta sua filha para Pandu como sua nora.
Ó heróis de traços perfeitamente impecáveis, o rei Drupada teve por longo tempo em seu coração o desejo de que Arjuna de braços fortes e longos pudesse se casar com a filha dele segundo a lei. Se isso se tornou possível, nada poderia ser melhor, nada mais benéfico, nada mais conducente à fama e virtude. Essa é a posição de Drupada no que lhes diz respeito. Tendo dito isso, o sacerdote ficou calado e humildemente esperou uma resposta. Vendo sentado assim, o rei Yudhishthira ordenou Bhima, que estava perto, dizendo que água para lavar seus pés e o árghya sejam oferecidos a este Brahmane. Ele é o sacerdote do rei Drupada e, portanto, digno de grande respeito. Nós devemos homenageá-lo com mais do que as reverências comuns. Então, o monarca, Bhima, fez como ordenado. Aceitando o culto assim oferecido a ele, o Brahmane, com um coração alegre, sentou-se tranquilamente. Então Yudhishthira dirigiu-se a ele e disse: o rei dos Panchalas, por fixar um tipo especial de dote, deu sua filha segundo a prática da sua classe e não livremente. Este herói, por satisfazer aquela exigência, ganhou a princesa. O rei Drupada, portanto, não tem nada agora a dizer em relação à raça, classe, família e atitude daquele que realizou aquela façanha. De fato, todas as suas perguntas foram respondidas pelo arco encordoado e pelo alvo derrubado. E foi por fazer o que ele tinha ordenado que este herói ilustre trouxe Krishna consigo dentre os monarcas reunidos. Nessas circunstâncias, o rei da raça lunar não deve se entregar a quaisquer arrependimentos que somente podem fazê-lo infeliz sem corrigir o caso no mínimo. O desejo sempre nutrido pelo rei Drupada será realizado por esta bela princesa que tem, eu penso, todos os sinais auspiciosos. Ninguém que fosse fraco poderia encordoar aquele arco, e ninguém de nascimento inferior e não habilidoso com armas poderia ter derrubado o alvo. Não cabe, portanto, ao rei dos Panchalas se afligir por sua filha hoje. E ninguém no mundo pode desfazer aquela ação de derrubar o alvo. Portanto, o rei não deve se afligir pelo que deve tomar seu rumo. Enquanto Yudhishthira estava dizendo tudo isso, outro mensageiro do rei dos Panchalas, chegando lá às pressas, disse: o banquete nupcial está pronto. Capítulo 196. Preparação para o casamento. Vaisampayana continuou: o mensageiro disse: o rei Drupada, em vista das núpcias de sua filha, preparou um bom banquete para a festa do noivo. Vão para lá depois de terminarem seus ritos diários. O casamento de Krishna se realizará lá. Não demorem. Estes carros enfeitados com lotos dourados puxados por cavalos excelentes são dignos de reis. Neles, vão para a residência do rei dos Panchalas. Vaisampayana continuou: então aqueles touros entre os curos, dando licença para o sacerdote partir e fazendo com que Krishna subirem juntas em um daqueles carros, subiram eles mesmos naqueles veículos esplêndidos, e procederam na direção da residência de Drupada. Enquanto isso, ó Bharata, ouvindo de seu sacerdote as palavras que Yudhishthira tinha dito, o rei Drupada, para averiguar a classe a qual aqueles heróis pertenciam, manteve preparada uma grande coleção de artigos, requeridos pela lei para o casamento de cada uma das 4 classes. E ele manteve preparados frutos, guirlandas santificadas, cotas de malha, escudos, tapetes, vacas, sementes e vários outros artigos e implementos de agricultura. E o rei também reuniu, o monarca, todos os artigos concernentes às outras artes e vários instrumentos e aparelhos de todos os tipos de esportes. E ele também juntou excelentes cotas de malha e escudos brilhantes, e espadas e cimitarras, de têmpera excelente, e belas carruagens e cavalos, e arcos de primeira classe, e flechas bem adornadas, e várias espécies de projéteis ornamentados com ouro. E ele também manteve prontos dardos e foguetes e machados de batalha e vários utensílios de guerra. E havia naquela coleção camas e tapetes e várias coisas finas, e tecidos de vários tipos. Quando o grupo chegou na residência de Drupada, Kunti levando consigo a virtuosa Krishna entrou nos aposentos internos do rei.
As damas da família do rei com corações alegres reverenciaram a rainha dos Kurus. Vendo o monarca, aqueles principais dos homens, cada um possuindo o modo de andar esportivo do leão, com peles de veado como a parte superior de suas roupas, olhos como os de touros poderosos, ombros largos, e braços longos como os corpos de cobras poderosas, o rei, e os ministros do rei, e o filho do rei, e os amigos e servidores do rei, todos ficaram muito contentes. Aqueles heróis se sentaram em excelentes assentos equipados com escabelos, sem nenhum embaraço ou hesitação. E aqueles principais dos homens se sentaram com perfeito destemor naqueles assentos caros um depois do outro segundo a ordem de suas idades. Depois que aqueles heróis estavam sentados, servos homens e mulheres bem vestidos, e habilidosos cozinheiros trouxeram excelentes e caras iguarias, dignas de reis em baixelas de ouro e de prata. Então aqueles principais dos homens jantaram naqueles pratos e ficaram satisfeitos. E depois que o jantar havia acabado, aqueles heróis entre os homens, ignorando todos os outros artigos, começaram a observar com interesse os vários utensílios de guerra. Vendo isso, o filho de Drupada e o próprio Drupada, junto com todos os seus principais ministros de estado, sabendo que os filhos de Kunti eram todos de sangue real, ficaram bem satisfeitos. Capítulo 197. Os Pandavas revelam sua identidade. Confusão sobre como casá-la com 5 homens. Vaisampayana disse: então o rei ilustre de Panchala, dirigindo-se ao príncipe Yudhishthira da forma aplicável aos Brahmanes, alegremente inquiriu aquele filho ilustre de Kunti, dizendo: nós devemos reconhecer vocês como kshatriyas, ou Brahmanes, ou vocês são celestiais que se disfarçando como Brahmanes estão sobre a terra e vieram para cá pela mão de Krishna? Dize-nos realmente, pois nós temos grandes dúvidas. Nós não ficaremos contentes quando as nossas dúvidas forem removidas. Destruidor de inimigos, o destino foi auspicioso para nós. Dize-nos a verdade de bom grado. A verdade torna os monarcas melhores do que sacrifícios e oferendas de tanques. Portanto, não nos digas o que é falso. Toda a beleza de um celestial, destruidor de inimigos, ouvindo a tua resposta, eu farei os arranjos para o casamento da minha filha segundo a classe a qual vocês pertencem. Ouvindo essas palavras de Drupada, Yudhishthira respondeu, dizendo: não fiques desanimado, ó rei, que a alegria encha o teu coração. O teu desejo certamente foi realizado. Nós somos kshatriyas, ó rei, e filhos do ilustre Pandu. Saibas que eu sou o mais velho dos filhos de Kunti e estes são Bhima e Arjuna. Por eles, ó rei, a tua filha foi conquistada no meio da reunião de monarcas. Os gêmeos, Nakula e Saareva, e Kunti aguardam onde Krishna está. Ó touro entre homens, que a angústia saia do teu coração, pois nós somos kshatriyas. Tua filha, o monarca, foi como um lótus somente transferida de um lago para outro. Ó rei, tu és nosso venerável superior e principal refúgio. Eu te disse toda a verdade. Vaisampayana continuou: ao ouvir essas palavras os olhos do rei Drupada rolaram em êxtase. E cheio de encanto o rei não pôde, por alguns momentos, responder a Yudhishthira. Controlando sua emoção com grande esforço, aquele destruidor de inimigos finalmente respondeu a Yudhishthira em palavras apropriadas. O monarca virtuoso perguntou como os Pandavas tinham escapado da cidade de Varanavata. O filho de Pandu disse ao monarca todos os detalhes da sua fuga do palácio ardente de Laka. Ouvindo tudo que o filho de Kunti disse, o rei Drupada criticou Dhritarashtra, aqueles soberanos de homens. E o monarca deu todas as garantias a Yudhishthira, o filho de Kunti. E aquele principal dos homens eloquentes lá mesmo prometeu restaurar Yudhishthira ao seu trono paterno. Então Kunti, Krishna e Bhima e Arjuna e os gêmeos, por ordem do rei, foram residir lá, tratados por Yajnasena com o devido respeito.
Então o rei Drupada com seus filhos, confiantes por tudo o que tinha acontecido, se aproximando de Yudhishthira, disse: ó tu de braços poderosos, que o príncipe Kuru Arjuna aceite com os ritos devidos à mão da minha filha neste dia auspicioso, que ele, portanto, realize os usuais ritos iniciatórios do casamento. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras de Drupada, o virtuoso rei Yudhishthira respondeu, dizendo: ó grande rei, eu também terei que me casar. Ouvindo-o, Drupada disse: se isso te agradar, aceita tu mesmo a mão da minha filha com os ritos devidos. Ou entrega Krishna em casamento a qualquer um dos teus irmãos como quiseres. Yudhishthira disse: a tua filha, ó rei, será a esposa em comum de todos nós. Isso foi ordenado, o monarca, por nossa mãe. Eu ainda não sou casado, e Bhima também não é entre os filhos de Pandu. Essa tua joia de filha foi ganha por Arjuna. Esta, ó rei, é a regra conosco, de sempre desfrutar igualmente de uma joia que possamos obter. O melhor dos monarcas, essa regra de conduta nós não podemos agora abandonar. Krishna, portanto, deverá se tornar nossa esposa se casando com todos nós. Que ela aceite as nossas mãos, um depois do outro, perante o fogo. Drupada respondeu: ó descendente da linhagem Kuru, tem sido instruído que um homem pode ter muitas esposas. Mas nunca foi ouvido que uma mulher poderia ter muitos maridos. Ó filho de Kunti, como tu és puro e conheces as regras de moralidade, não cabe a ti cometer uma ação que seja pecaminosa e oposta aos costumes e aos Vedas. Porque, ó príncipe, o teu entendimento se tornou de tal modo. Yudhishthira disse em resposta: o monarca, a moralidade é sutil. Nós não sabemos sua direção. Deixa-nos seguir o caminho trilhado pelos ilustres das eras antigas. A minha língua nunca proferiu uma inverdade. Meu coração também nunca se inclinou para o que é pecaminoso. Minha mãe assim ordenou, e meu coração também aprova isso. Portanto, ó rei, isso está totalmente de acordo com a virtude. Age de acordo com isso, sem quaisquer escrúpulos. Não tenhas nenhum receio, ó rei, acerca dessa questão. Drupada disse: ó filho de Kunti, que a tua mãe, e meu filho Drishtadyumna e tu mesmo, decidam entre vocês o que deve ser feito. Digam-me o resultado das suas deliberações e amanhã eu farei o que for apropriado. Vaisampayana continuou: depois disso, ó Bharata, Yudhishthira, Kunti e Drishtadyumna discutiram sobre o assunto. Exatamente naquela hora, no entanto, o nascido na ilha, Vyasa, ó monarca, lá chegou no decorrer de suas viagens. Capítulo 198. Vyasa aparece para explicar o casamento quíntuplo para Drupada. Vaisampayana disse: então todos os Pandavas e o ilustre rei dos Panchalas e todos os outros lá presentes se levantaram e saudaram com reverência o ilustre Rishi Krishna, de Vaipayana. O Rishi de grande alma saudou-os em retorno e depois de perguntar sobre o seu bem-estar sentou-se em um tapete de ouro. E mandados por Krishna, de Vaipayana, de energia incomensurável, aqueles principais dos homens todos se sentaram em assentos valiosos. Pouco depois, o monarca, o filho de Prishata em tons gentis, perguntou para o Rishi ilustre acerca do casamento de sua filha. E ele disse: como, ó ilustre, uma mulher pode tornar-se esposa de muitos homens sem ser maculada pelo pecado? Ó, dize-me realmente tudo a respeito disso. Ouvindo essas palavras, Vyasa respondeu: essa prática, ó rei, sendo oposta ao costume e aos Vedas, tornou-se obsoleta. Eu desejo, no entanto, ouvir qual é a opinião de cada um de vocês sobre essa questão. Ouvindo essas palavras do Rishi, Drupada falou primeiro dizendo: a prática é pecaminosa em minha opinião, se opondo a ambos, ao costume e aos Vedas. O melhor dos Brahmanes, em lugar nenhum eu vi muitos homens tendo apenas uma esposa. Os homens ilustres também das eras antigas nunca tiveram esse costume entre eles. O sábio nunca deve cometer um pecado. Eu, portanto, nunca poderia concordar com esse ato. Essa prática sempre me parece ser de moralidade duvidosa.
Depois que Drupada tinha falado, Drishtadyumna falou, dizendo: ó touro entre os Brahmanes, ó tu de riqueza ascética, como pode, ó Brahmane, o irmão mais velho, se ele é de uma boa disposição, se aproximar da mulher de seu irmão mais novo? Os caminhos da moralidade são sempre sutis, e, portanto, nós não os conhecemos. Nós não podemos, portanto, dizer o que está de acordo com a moralidade e o que não está. Nós não podemos fazer tal ato, portanto, com a consciência segura. De fato, ó Brahmane, eu não posso dizer: deixo Draupadi se tornar a mulher em comum de 5 irmãos. Yudhishthira então falou, dizendo: a minha língua nunca proferiu uma inverdade e o meu coração nunca se inclina para o que é pecaminoso. Se o meu coração aprova, isso nunca poderia ser pecaminoso. Eu ouvi no Purana que uma senhora de nome Jatila, a principal de todas as mulheres virtuosas pertencente à linhagem de Gotama, se casou com 7 rishis. Assim também a filha de um asceta, nascida de uma árvore, nos tempos antigos, se uniu em casamento com 10 irmãos, todos tendo o mesmo nome de Prachetas e que eram todos de almas exaltadas por ascetismo. O principal de todos os que conhecem as regras de moralidade, é dito que a obediência aos superiores é sempre meritória. Entre todos os superiores, é sabido que a mãe é a principal. Ela mesma nos mandou desfrutar de Draupadi como nós fazemos com qualquer coisa obtida como esmolas. É por isso, o melhor dos Brahmanes, que eu considero o ato proposto como virtuoso. Kunti então disse: o ato é assim mesmo como o virtuoso. Yudhishthira disse: eu temo imensamente que, ó Brahmane, as minhas palavras se tornem mentirosas. Como eu serei salva da inverdade? Quando eles todos tinham terminado de falar, Vyasa disse: ó amável, como tu serás salva da consequência da inverdade? Essa mesma é a virtude eterna. Eu, ó rei dos Panchalas, eu não falarei sobre isso perante vocês todos. Mas somente tu me escutarás quando eu revelar como essa prática foi estabelecida e por que ela deve ser considerada como antiga e eterna. Não há dúvida de que o que Yudhishthira disse está perfeitamente de acordo com a virtude. Vaisampayana continuou. Então Vyasa, o ilustre mestre de Vaipayana, ergueu-se, e pegando a mão de Drupada o conduziu para um aposento privado. Os Pandavas e Kunti e Drishtadyumna da linhagem Prishata ficaram lá sentados, esperando pela volta de Vyasa e Drupada. Enquanto isso, Vaipayana começou sua conversa com o ilustre monarca para explicar como a prática de poliandria não poderia ser considerada como pecaminosa.